Graça e paz. Coloque-se de pé, abra sua Bíblia em Gênesis 39 e nós vamos ler os versos 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta oportunidade de ministrar a tua palavra mais uma vez. Eu te louvo, Senhor, pela sua misericórdia e graça e peço mais uma vez que me conceda graça para ministrar a tua palavra, ser fiel à tua vontade nesta noite, para que o Senhor cumpra o seu propósito. Senhor, que não haja distrações em nossas mentes neste momento, mas que sejamos solos férteis à tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Primeiro culto do ano. E como é que tá? Você está cheio de expectativas, de planos, projetos, está almejando muitas coisas? Normalmente início de ano é assim, né? As pessoas ficam renovadas, quase como se um novo ano abre novas portas, novas oportunidades. Os quilos que não perdeu ano passado, agora vai conseguir perder. Aquilo que não conquistou no ano passado, este ano vai conquistar. Porque virou um dia, um númerozinho aumentou no ano e tudo mudou. Mas eu sinto te dizer, meu irmão, as coisas não vão melhorar. Pelo contrário, a tendência agora é piorar. Porque nós estamos na última hora. E é necessário que venha mais medo, mais dificuldade, os valores aumentem, as lutas aumentem. Só que isso não é uma má notícia. Isso é uma boa notícia. Porque quanto mais difícil e mais próximos nós estamos do fim, mais certeza nós temos de que estamos mais perto do nosso encontro com o nosso Senhor. Então isso é uma boa notícia. Mas além disso, tem uma outra boa notícia, que é: mesmo que nós estejamos em meio a lutas, a um caos, a um mundo perdido, ainda assim há uma esperança para nós. Porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor continua conosco. Essa é a nossa boa notícia. E é sobre isso que nós vamos falar. Se o Senhor está conosco, mesmo em meio ao caos, nós somos abençoados. Nós lemos aqui um pouquinho do que acontece com José. E eu gosto muito da história de José. Aqui começa dizendo assim no verso 2: o Senhor estava com José. O cara está vendido, foi humilhado pelos irmãos, está um derrotado. E o pior, ele é jovem, é um menino. Ou seja, imaturo, está perdido, sem a família, numa terra estrangeira. E o texto começa dizendo: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor. Agora eu te pergunto, como é que prospera um escravo? Como é que se prospera vendido numa terra estrangeira? Ele está lá preso para trabalhar forçadamente no meio de um povo que não é o dele, sem a sua família, sem o seu pai, menino. Como é que se prospera um escravo? E o versículo começa logo dizendo que o Senhor estava com ele. Então não importa qual era a condição de José, ainda que estando lá como escravo, ele prosperou. E aí está o segredo para nós. O Senhor estava com José. Não importava qual era a circunstância, a situação, como ele chegou ali. E é esse o ponto que nós vamos tratar. Ainda que o mundo esteja ruindo, e sim, isso vai começar a acontecer e cada vez mais rápido. As circunstâncias nos mostram que muita coisa ruim está para acontecer. E não só politicamente, ideologicamente, financeiramente, mas nós vemos a terra clamando à volta do Senhor, com situações adversas, tsunami, terremoto e não sei o que lá mais. Tudo está clamando pelo Senhor. E isso significa que nós vamos viver, a partir de agora, momentos
assustadores, todo tipo de situação. Mas veja, nós temos a história de José nos mostrando que é possível nós estarmos no meio de tudo isso e ainda assim prosperarmos, vivermos bem. José está no meio de um povo estrangeiro, ou seja, não é a sua cultura, não é o seu povo, não é a sua fé, não é a sua crença, não é nada daquilo com que ele foi habituado e ensinado. José está no meio de um povo idólatra, um povo que não ama a Deus, não conhece a Deus, não busca a Deus, mas ele não se contamina. E isso é um exemplo para nós, porque nós estamos em meio a um povo idólatra, pervertido, ateu e todo tipo de coisas. Se nós não nos contaminarmos, assim como José, então há esperança para nós. Se não nos corrompermos, porque José é um menino, ainda há tempo para ele mudar os seus gostos, a sua fé. Talvez ele poderia chegar lá e aí pensar, agora já era mesmo, estou longe da minha família, é tudo diferente. E aos poucos ser moldado por aquele ambiente, por aquelas convivências. Afinal, agora ele vai ser transformado para se vestir como eles, porque ele não pode servir se vestindo como ele chega lá. Ele precisa ser moldado. E aí ele vai ser transformado fisicamente e automaticamente seria interiormente. Viver como eles, falar como eles, andar como eles. Mas José não permite isso. E como é que José consegue viver no meio desse povo, andar no meio desse povo, trabalhar no meio deles, sendo escravo e ainda assim não se corromper? Não ser moldado e passar a viver como eles. É isso que faz com que Deus diga, eu estava com ele e por isso ele prosperou. Porque em meio a todas essas situações, José permaneceu firme, mesmo estando sozinho. O pai dele não estava lá para dizer, meu filho, você vai trabalhar lá agora, você é escravo, mas não se corrompe, não muda aquilo que eu te ensinei. Mas ele tinha fundamento, ele foi bem ensinado. Então, ainda que estando sozinho, prisioneiro, no meio de um monte de gente fazendo errado, ainda assim ele conservou aquilo que ele foi ensinado no início. E por isso, a vida dele, ainda que tivesse tudo para dar errado, ainda que tivesse tudo para acontecer o oposto, e José ser um péssimo exemplo para nós, e nós dizermos, não imite José, ele foi levado para lá, se corrompeu, mudou tudo, e foi a vergonha da sua família. Ainda assim, no meio de tudo isso, José pôde ser elevado, honrado, lembrado. Ele chega por baixo, mas ele sai de lá por cima, com um nome conhecido. O versículo 2 que nós lemos diz que o Senhor estava com José e ele prosperou. Nós estamos vivendo de forma muito mais tranquila do que José. Não somos escravos, temos liberdade de expressão, de querer, de usar, de fazer o que quisermos. E ainda assim, por vezes, nós ficamos nos questionando por que as coisas não acontecem, por que eu não alcanço, por que não muda. Mas veja, José é a resposta disso. José não se corrompeu. Será que nós estamos vivendo da mesma forma? Será que nós conseguimos trabalhar, almejar sim as riquezas, a uma vida boa, o sucesso, sem mudarmos a essência daquilo que Deus já nos deu? Sem alterarmos a nossa forma de agir, de falar, de vestir no meio de um povo que é corrompido, para então podermos dizer, o Senhor estava comigo e por isso eu prosperei? Porque a tendência é que, almejando grandes coisas, a gente começa a dar um jeitinho. É porque eu preciso agradar, eu preciso mudar o meu jeitinho de falar. Não posso falar tão crentez, não posso me vestir tanto assim, eu preciso dar uma melhorada. Preciso dar um jeitinho. José não fez nada disso. Ele chegou lá escravo, o povo sabia de onde ele era, e ainda assim ele seguiu agindo como era. Ele não mudou quem ele era para agradar ninguém. Porém, aquilo que ele havia sido ensinado, os seus princípios, o tornaram conhecido. Por quê? Não mentir, não roubar, não enganar. Todas as coisas que o pai lhe ensinou, dizendo, isso agrada ao Senhor.
ele fez. E foi isso que o tornou destacado entre os outros. Porque ele era obediente, ele era um escravo obediente, ele agia com dignidade, ele prosperava em tudo porque o Senhor estava com ele. E isso o destacava diante dos homens. Então José não precisava dar jeitinho para conseguir alguma coisa. Pelo contrário, muito provavelmente ele pensava que ele estava apenas fazendo o que o pai lhe ensinou. Mas ele era bem visto. Esse menino é diferente. Ele é novo, mas olha como ele trabalha bem. Ele não tem preguiça, porque as escrituras nos dizem para não sermos preguiçosos. São coisas simples que nos tornam visíveis. Não somos só mais um no meio de todo mundo. Não é só mais um funcionário. Porque você se dedica no seu trabalho, você chega na hora, você obedece, você respeita. Era isso que José fazia. Ele não fez nada demais. Ele não se tornou como eles, para então eles olharem e falarem: nossa, você nem parece que veio de onde veio. Acho que você é um bom rapaz, acho que eu vou subir você. Não, ele se destacou justamente porque era obediente às Escrituras. Sobre aquilo que ele foi fundamentado, ele seguiu firme, obediente e em tudo glorificando ao Senhor. E então ele se destacou. Vamos ver os versos 3 até o 6 agora. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Deus prosperou um ímpio por causa da presença de José. Ele estava no meio de um povo que não adorava a Deus e Deus não queria abençoá-los. Mas por causa da presença de José, ele abençoou Potifar e automaticamente José é abençoado. José alcança grandes coisas porque Deus estava com ele. Mas isso respinga sobre os outros, sobre o seu chefe, sobre as pessoas ao seu redor, por causa da sua presença. Então, ainda que estejamos em meio a um caos, a perdição, a ruína e a tudo quanto o mundo ainda viverá, ainda assim a esperança de nós sermos abençoados e prosperarmos, porque o Senhor está conosco, porque nós permanecemos firmados naquilo que Ele nos diz. Era isso que acontecia com José. Ele via que Deus estava com ele e os outros viam que Deus estava com ele. E eles queriam mais de José, eles queriam mais a presença de José. Traz José para cá, porque onde ele toca é abençoado. Põe José ali, porque o que ele faz prospera. Ele se destacou. Ele começou então a atrair os olhos dos grandes. Potifar se sente abençoado por causa da presença de José. Potifar não obedecia a Deus, mas José obedecia. Então Potifar viu as suas riquezas aumentarem. Ele viu as suas posses aumentarem por causa da presença de José. Os versos 20 ao 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. José é acusado injustamente, mais uma injustiça em sua vida, mas José consegue se destacar na prisão. Se tornar alguém de confiança daquele que deveria maltratá-lo, talvez deixar ele passar uma fome. E ao invés disso, esse homem olha para José, vê que ele é próspero, que onde ele vai, ele consegue fazer com que as coisas fluam.
E ele se torna alguém importante lá dentro também. Ele está preso, mas ele está abençoado, porque a presença do Senhor está com ele, porque Deus sabia que ele estava ali injustamente. Então Deus continua dando a ele graça, Deus continua dando a ele a sua presença, Deus não se aparta. Ainda que o mundo esteja enlouquecendo e morrendo, o Senhor sabe que você permanece andando com Ele. Então o mundo pode estar sem direção, mas você continua andando com aquele que tem a direção. Capítulo agora 41, e vamos ver o verso 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. José está preso, mas ele consegue ser atraído, chamado à presença do faraó. Um prisioneiro se torna alguém do interesse do faraó para solucionar um problema que mais ninguém conseguiu. É algo impossível de acontecer. Porém, o Senhor estava com José. E ainda que preso num calabouço, talvez já estava lá só o farrapo, barba enorme, o cabelo enorme, fedendo, todo sujo. Ainda assim, o faraó disse: chama aquele garoto lá, que eu sei que é uma situação que ele pode resolver. José não estava sozinho. E por isso, mesmo que toda a circunstância dissesse que era impossível, Deus tornou possível. Então ele é chamado à presença do faraó, ele resolve a situação, ele dá uma resposta satisfatória e então ele se torna alguém mais importante agora. Veja só os versículos 37 ao 46. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? É reconhecida a presença de Deus em José. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Ele chegou lá como um menino, abandonado, humilhado, se tornou um escravo, se tornou um prisioneiro. José não tinha nada, e ele não tinha condição nenhuma de olhar e falar: eu vou chegar lá, eu vou alcançar, a minha situação vai mudar, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Ele tinha tudo para desistir da vida dele e falar: é isso, estou preso e acabou. Quem vai me libertar daqui? Mas ele não estava sozinho e ele sabia que Deus estava com ele. E agora, tirado de uma prisão para ser posto à frente do faraó, ele se torna o único que está abaixo do faraó. E o faraó ainda diz para ele: você será posto no comando de tudo. E só com relação ao trono eu sou maior do que você. Ninguém faz nada se você não disser, ninguém vai se você não disser. Ele ganhou autoridade, poder, nome, importância. Tudo porque permaneceu firme aos princípios que lhe foram ensinados. Ele tinha tudo para ter dado errado em tudo. Mas porque o Senhor estava com ele, ele conseguiu alcançar aquilo que era impossível para ele. Ele saiu de uma condição de escravo, prisioneiro, e agora se tornou o único que está abaixo do faraó. Qual era a circunstância que podia dizer: não, você consegue, José? Nenhuma. Essa é a nossa situação. Nós estamos em meio a um mundo que vai ruir e nós não temos o que fazer. Isso vai acontecer. E o que é que nós podemos fazer?
confiar que o Senhor está conosco, e mesmo que lá fora seja dito, é emprego que vai perder, vai morrer, não vai conseguir, agora a situação está só para vender, você não vai comprar nada, não vai alcançar nada. Ainda assim, nós sabemos que o nosso Deus vai fazer por nós aquilo que Ele prometeu. Qual é a nossa situação? Eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou comprar. Está todo mundo vendendo, mas eu vou comprar. Está todo mundo sendo demitido, mas eu vou ser mudado de posição, eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos. A nossa situação não é limitada nem mudada pela circunstância do mundo, porque quem nos governa é o Senhor. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós temos uma outra denominação sobre nós. Nós não somos parte deste mundo. E o que o Senhor nos diz é que aquilo que eles vivem, nós não viveremos. Aquilo que eles desejam, nós teremos, porque Ele nos dará. Então Ele tira de nós aquilo que é do mundo. Ele nos diz, eles vão morrer, vocês vão viver. Eles vão perder, vocês vão ganhar. E Ele nos diz, aquilo que eles desejam, eu darei a vocês enquanto vocês descansam em mim. Então, ainda que agora nós sabemos, viramos mais um ano, isso significa que estamos agora um pouco mais próximos da volta do Senhor, o que significa que mais perto estamos das dificuldades, das tribulações. Ainda que o mundo esteja ruindo diante de você, ainda que todo mundo esteja perdendo emprego, ainda que todo mundo esteja falando meu dinheiro não rende, ainda que todo mundo esteja dizendo eu não sei mais o que faço, ainda assim nós diremos, eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu vou alcançar. Esse ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou abrir a minha loja, esse ano eu vou comprar o meu carro dos sonhos. Porque não somos limitados por aquilo que o mundo vive. Então, não importa onde nós estamos. Somos estrangeiros? Somos estrangeiros como José. Se José conseguiu, em meio de uma terra estrangeira, num povo estrangeiro, perdido, sozinho, conseguiu alcançar tão elevada posição, quanto mais nós podemos alcançar, sabendo que é o Senhor que governa as nossas vidas. Não somos governados pelo mundo e pelo que eles dizem. Talvez vai aparecer aí os entendidos dizendo que as finanças agora vão cair e não sei o que mais, e todo mundo vai perder. Ainda assim, nós podemos nos alegrar e dizer, eu não vou perder. Eu não vou ruir, porque é o Senhor que governa a minha vida. E se Ele elevou José, Ele também me elevará. Se Ele abençoou Potifar por causa de José, onde eu for estabelecido será uma bênção e será próspero, porque o Senhor está comigo. Vamos ler João 17. Vamos ler os versos 11 e 16 primeiro. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos deste mundo. Não vivemos como eles vivem, não receberemos aquilo que é deles, porque nossa natureza não é daqui. Ele disse o quê? Protege-os em teu nome. Nós estamos aqui. Então o Senhor diz, eu os protegerei. Ainda que tudo lá fora esteja caindo, vocês estão protegidos por mim. Eu garanto vocês. Versos 20 e 21. 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ainda que a gente possa dizer assim, mas isso era lá, isso era com José, isso é Antigo Testamento, isso era a oração de Jesus pelos discípulos. Não tem para onde nós fugirmos disso. Ele disse o quê? Eu oro também por aqueles que crerão. Então sim, as bênçãos do Senhor são para nós, a promessa de proteção também é para nós. A garantia de que seremos abençoados é para nós. Assim como Ele e o Pai são um, nós somos um entre nós, com o povo selecionado dele,
Nós somos um, então também é para nós. Nós também podemos desfrutar da bênção, da proteção do Senhor, sabendo que eu vivo num mundo que vai ruir, mas eu estou seguro no meu Pai. Ele me guarda. Então o mundo pode sofrer, estar desesperado, apavorado, perdido. Eu não estou, porque Ele me guarda. Ele disse, protege-os em teu nome. Então estamos protegidos, não temos nada que temer. Este ano podemos iniciar sabendo que estamos guardados pelo Senhor, que o Senhor nos dará bênçãos, que o Senhor nos dará vitórias, prosperaremos, cresceremos, avançaremos. Aí talvez alguém pode dizer, mas o Senhor não falou só isso. Ele disse que nós vamos viver aflições, porque nós estamos no mundo, porque nós também somos pessoas, também vamos sofrer. É verdade, nós vemos isso em José. Vendido, humilhado, injustiçado, ele viveu todas essas circunstâncias. Ele não viveu só alegrias e felicidades, pelo contrário, por um bom tempo ficou preso, talvez questionando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se não fossem os meus irmãos, eu estaria com meu pai. Ele sofreu, ele chorou, ele se sentiu perdido e sozinho, porém, ele viveu essas coisas e elas passaram. Foi tudo passageiro, porque aquilo que Deus disse sobre ele, ele cumpriu. Lá atrás, Deus deu um sonho a ele, onde ele disse, eu vou te elevar. No meio do caminho, José sofreu, angustiou, chorou, mas ele colheu o fruto daquilo que Deus lhe prometeu. Deus o guardou. Ele estava preso, poderia sofrer ali todo tipo de situação, mas Deus o guardou. Ele estava no meio de um povo estrangeiro que poderia fazer 1000 coisas com ele e ele sofrer ainda mais, mas Deus o guardou. Ele avançou, chegou lá pequeno em todos os sentidos, menino, sozinho, abandonado, escravo. Saiu de lá abaixo do faraó, com um nome conhecido, alguém importante, ele manda, constituiu família, Deus o prosperou. E assim também será conosco, se nós permanecermos firmes naquilo que o Senhor nos deu, nas suas palavras, nas suas promessas, seguimos confiando nele. Porque em todo tempo nós lemos, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José. Qual é a condição para nós estarmos acompanhados pelo Senhor? Obedecer. Aquele que obedece é o que ama. Se nós o amamos, ele está em nós e nós estamos nele. Então não estaremos sozinhos. Se queremos entrar nesse ano concluindo e alcançando tudo aquilo que desejamos, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer o Senhor em tudo. Entregar tudo a Ele. Saber que se nós obedecermos e permanecermos firmes diante de toda a loucura do mundo, ainda que o mundo diga que agora para você conseguir, você precisa ser assim, você precisa fazer assim, precisa falar assim, nós não seremos mudados pela situação do mundo. Ainda que eles precisem fazer tudo, se desdobrar para alcançar qualquer coisa, nós alcançaremos infinitamente mais se estivermos no Senhor. Vamos ler alguns versos que comprovam isso para nós. Salmo 121, verso 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só pode dizer isso. A situação aqui é alguém que está em meio a um ataque. Não tem de onde lhe vir o socorro, mas ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Não tem de onde vir, não tem de onde sair situação boa para mim. Mas o meu socorro vem do Senhor. Se reconhecemos isso, se nos lembramos disso, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. Não importa qual é a condição em que nós estamos. Nós venceremos. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Reconhecer a nossa limitação de que nós precisamos e dependemos do Senhor. José sabia que ali ele não tinha a menor condição de viver, de crescer, de alcançar nada. Mas ele seguia confiando no Deus que lhe foi apresentado ainda menino.
Ele sabia, se o meu pai me disse que o meu Deus está comigo, então Ele está. Se eu aprendi e eu conheço esse Deus, então eu vou mudar a minha situação, não por mim, não pelas minhas condições, mas porque Deus pode mudar. Queremos dar frutos? Queremos avançar? Queremos prosperar? Qual é o segredo? Permaneçam em mim. Não há outro lugar. O mundo não tem nada a nos oferecer, mas Ele disse, permaneçam em mim e vocês darão muito fruto. Esse é o segredo para nós sabermos que ainda que agora nós entramos num novo ano e talvez as condições vão mudar e tudo vai ficar mais difícil, ainda assim eu darei muito fruto, porque o Senhor está comigo. Salmos 16, 8. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Onde está a nossa confiança? No Senhor, que está sempre diante de mim, sempre está comigo. Eu não tenho nada a temer. 1 Samuel 2, 6 ao 10. Essa é a oração de Ana. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. É debaixo deste Deus que nós estamos. Sabendo que é Ele que dá riqueza, que dá pobreza, que levanta, que humilha, que põe lá em cima, põe lá embaixo. É isso que aconteceu com José. Chegou pobre e saiu de lá reconhecido, rico, honrado. Essa é a nossa condição. Pouco nos importa o que virá daqui para frente. Temos um longo ano pela frente. Não importa qual é a situação, qual é a condição, a limitação, o impedimento. Nosso Deus governa céus e terra. É Ele que manda e que faz acontecer. Talvez alguns vão dizer que o mar não está para peixe, mas é Ele que manda os peixes pular no seu barco. Então pouco importa qual é a condição, aonde você está, como é que as coisas estão acontecendo. É Ele que manda. E nós, assim como todo o restante da terra, obedecemos. É Ele que dá ordens e todas as coisas têm que lhe obedecer. É Ele que cria onde não há. Não temos o que temer. Podemos entrar nesse ano confiantes de que não importa a situação, a circunstância, onde nós estejamos, Ele nos fará alcançar, prosperar, nos dará bênçãos, riquezas e nos guardará. Ainda que todos estejam apavorados e com medo, nós sabemos que quem nos guarda não dorme, não descansa. Nós é que descansamos nele. Eu agradeço essa oportunidade e profetizo que esse ano será um ano de bênção sobre as suas vidas.